Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Deus seja louvado, glorificado, hoje e sempre nas nossas vidas. O poder da palavra, palavra de Deus, é claro, é óbvio. E dentro desse tema, gostaria que abrissem as suas Bíblias, que é a palavra de Deus, no capítulo 16 de Mateus. Nós vamos estar lendo um texto depois, retornando, apenas para a introdução, vamos estar lendo um versículo, estaremos orando e depois estaremos abordando o contexto desse versículo. Amém? Então, Mateus 16, verso 18. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está falando? Jesus. Jesus dirigiu a palavra para Pedro e disse, vamos ler juntos? Não sei qual é a sua... Está na área? Tá. Então vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler apenas uma parte aqui agora. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que edifica a igreja? Quem? Fala, gente. Jesus. É Ele que edifica a igreja. Amém? A sua igreja. Então nós vamos refutar algumas coisas aqui, alguns erros, algumas mentiras, que dizem que Jesus não fundou igreja nenhuma. Nós vemos no Novo Testamento Jesus usando várias, dando citações com relação à minha igreja, a igreja. Cristo morreu pela igreja. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Que na Bíblia, em alguns casos, ela faz uma analogia com o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a videira, né, os ramos da videira. Mas Cristo fundou a igreja assim. Uma outra mentira, que pessoas sem entendimento dizem assim, eu sou a igreja, como que ela pode ser igreja na casa dela. Ela não precisa estar associada, vinculada a nenhuma igreja, porque ela arrogantemente diz que é igreja. Então, se você tinha esse pensamento, deixa eu te dizer, você não é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Estão entendendo, querido? Um membro do nosso corpo, uma mão, a minha mão, ela não é o meu corpo, ela faz parte do meu corpo. Nós fazemos parte, nós somos membros desse corpo, mas nós não somos o corpo. Um membro amputado, ele morre. Um ramo cortado vai secar e vai morrer. Um tijolo solto, jogado, ele é só um tijolo. Ele não é uma parede. Ele não é uma construção. Ele não é uma edificação. Mas um conjunto de tijolos forma uma parede, outra parede, e forma um edifício. E o verbo que Jesus usou aqui é edificarei a minha igreja, que dá essa ideia de construção. É Ele quem constrói. E a minha igreja vai ser edificada sobre a rocha, sobre essa pedra, que é Cristo. Dá essa ideia de desenvolver também
uma ideologia. Dá também a ideia de aperfeiçoamento. Né? Nós estudamos, nós lemos para sermos edificados, para crescermos, para desenvolvermos. Então, a palavra de Deus, que é poderosa, ela tem esse poder de edificar, de gerar vida, de edificar, de nos fazer crescer, de unidade. Isso é a igreja. Tivemos um período, em 2020, em que era proibido a reunião. Então, a igreja criou o mecanismo, usando a tecnologia, para que pudéssemos nos reunir virtualmente. Mas, graças a Deus, esse período passou. Mas, infelizmente, alguns irmãos continuam fazendo parte dessa igreja virtual, que não faz parte da igreja de Cristo. É claro que, numa eventualidade, é um mecanismo, uma ferramenta maravilhosa para alcançar os enfermos, as pessoas com alguma comorbidade, alguma dificuldade, que não tem condições, não tem como estar na igreja. E eu não me refiro à Igreja de Nova Vida do Coelho. Nós temos pessoas de outros estados, de outras cidades, que nos acompanham. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida, com todo carinho. Você é sempre bem-vindo para estar conosco, nos acompanhando os nossos cultos. Mas isso não é suficiente para atender às suas necessidades. Você precisa estar inserido na igreja de Cristo. Seja Nova Vida, seja Batista, seja Assembleia, seja Presbiteriana, mas precisa estar inserido no corpo. Porque na sua casa, sozinho, pode assistir os cultos de oração. Pode, sem problema nenhum. Mas isso não atende às suas necessidades. Você precisa estar inserido no corpo. Você tanto quanto eu. Por isso que eu estou inserido no corpo. Por isso que eu faço parte dessa comunidade. Porque eu tenho essa necessidade. Eu nunca pensei, nunca pensei em não fazer parte de uma igreja. De não ser membro de uma igreja. Já pensei em trocar de igreja, troquei, mas não de largar a igreja. E nós vemos pessoas, eu não faço parte, porque se decepcionou com alguma situação. E assim, é uma arrogância. Porque se eu digo, eu não faço parte de igreja nenhuma, porque isso e porque daquilo, eu estou me colocando num nível de superioridade. Melhor, não existe lugar bom o suficiente para eu fazer parte. Isso é uma mentira. Existe lugares muito bons do qual eu não sou digno de estar. Olhando para mim, para quem eu não sou digno de estar aqui. Não sou. Como você também não é. Cada um de nós que estamos aqui, fazemos parte dessa igreja, desse corpo, do corpo de Cristo, é por causa da graça, é por causa da misericórdia do Senhor. Não é por causa das nossas virtudes, não, porque se fosse por causa das nossas virtudes, nós não estaríamos aqui. É Cristo que edifica, e essa é a palavra de Deus. Isso me apresente. O pastor falou que domingo que vem eu vou estar dando continuidade a essa palavra. Me apresente um versículo sequer, que justifique o fato de nós ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, não estar inserido na igreja, não fazer parte da igreja. Me apresente. E eu vou trazê-lo, vou apresentar aqui domingo que vem. Não existe. Jesus, ele instituiu a igreja, tinha os seus discípulos, tinham 12 discípulos mais próximos,
E nós não vamos encontrar em nenhum deles perfeição. Homens imperfeitos como você e eu. Não há perfeição. Mas ele instituiu a sua igreja. Deixou esses homens aqui incumbidos da missão de dar prosseguimento ao seu trabalho, debaixo do poder, da autoridade do Espírito Santo. E Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Jesus poderia, e ele não fez isso, mas ele poderia ter escolhido as mentes mais brilhantes de Israel, os mais capacitados. E ainda assim, esses mais capacitados e mais brilhantes não teriam condições espirituais, intelectuais, de dar prosseguimento à obra de Cristo, ao ministério de Cristo, sem o poder, sem a unção do Espírito Santo. Agora, com o poder e com a unção do Espírito Santo, não me venha com desculpas. Falando a respeito da sua formação, que eu não estudei muito, que eu já estou velho, que isso, que aquilo, porque isso não é desculpa. Porque se nós cremos num Deus poderoso, que tem uma palavra poderosa, nós não temos escusas. Não há nada que justifique a nossa omissão. Todos nós somos úteis na igreja, no reino de Deus, desde que submetidos à autoridade e à palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa introdução. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos neste momento pedindo pela capacitação do teu Espírito. Que o teu Espírito venha sobre este lugar e também esteja nesses lares onde os irmãos estão nos acompanhando pela internet. Que o teu poder, que a tua graça possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, nas nossas mentes trazendo entendimento, aos nossos corações trazendo quebrantamento, para compreendermos, aceitarmos e crermos na tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz e que é poderosa, Senhor, para fazer infinitamente mais. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos entender agora o contexto aqui, do que aconteceu, por que Jesus disse essas palavras aqui para Pedro. E aprenda a ler a sua Bíblia tentando entender o contexto, o que está acontecendo. No finalzinho do capítulo 15, outro detalhe, quando os evangelhos, as epístolas, os livros do Antigo Testamento foram escritos, não existia divisão por capítulo e versículo. Isso foi feito anos depois para facilitar a localização, que fica mais fácil. Mas não havia essa divisão. Então aprenda a ler uma coisa inteira. Não é fracionada. O bom médico, vamos supor, um cardiologista, um ortopedista, um oftalmologista, o bom médico. O oftalmologista trata dos olhos. Sim. Mas o bom oftalmologista, ele vai te analisar por inteiro. Porque às vezes o problema dos teus olhos estar sendo causado por um problema no fígado. Porque o nosso corpo é uma unidade. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Você cortou o pé, infeccionou, todo o corpo vai sentir febre. Você não vai sentir febre só no pé. Então, a mesma coisa com relação à palavra de Deus. Então, voltando um pouquinho, finalzinho do capítulo 15, é a segunda vez que Jesus realiza o milagre da multiplicação de pães e abençoa uma multidão.
E aí depois aparece os fariseus, os saduceus, a liderança religiosa, os invejosos. Aí chegam para Jesus, mostra-nos um sinal no céu. Porque curar leprosos, abrir os olhos dos cegos, multiplicar pão, mostra-nos algo no céu. Aí Jesus vai, olha, vocês sabem discernir quando vai chover. Vocês olham para o céu, vê se está avermelhado, vocês sabem dizer que vai ter chuva. E agora uma geração má e adúltera está me pedindo um sinal. E aí ele diz, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Versículo 4 do capítulo 16. E aí quando eu leio isso aqui, aí nós temos que entender algumas coisas aqui. Então eles estão pedindo um sinal, agora no céu. Não queremos saber de cura de paralítico, de leproso, de cego, de surdo, de endemoniado, nem multiplicação de pão. Nós queremos um sinal no céu. Tá bom, eu vou atender vocês. É isso? Não. Aí Jesus deixa eles falando sozinho. E aí eu aprendo com Jesus que tem horas que você tem que deixar o teu opositor falando sozinho. Jesus não atendeu, tá bom, vou dar um sinal para que vocês creiam. Não é isso. E aí Jesus, uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, se referindo à sua ressurreição. Jonas ficou 3 dias lá no ventre lá do monstro marinho, do peixe, no fundo do mar, depois saiu. Então ele estava fazendo uma analogia à sua morte, seu sepultamento e à sua ressurreição. E se retirou. E os discípulos foram atrás dele. E aí Mateus registra, dizendo que os discípulos não levaram pães com ele. E Jesus, no meio do caminho, adverte os seus discípulos, dizendo, acautelai-vos, tenham cuidado do fermento dos fariseus. Aí João olha para Pedro, Pedro, você trouxe pão? Ih, rapaz, eu não trouxe pão não. E eu também não trouxe. Então Jesus, eles pensaram que Jesus estava falando de pão, de alimento. E Jesus, então, percebendo, versículo 8, estou pulando para a gente ir um pouquinho mais rápido, percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não é disso que eu estou falando. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Com 5 pães, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E sobrou cestos. Vocês também não se lembram, versículo 10, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Eu não estou falando de pão. Versículo 11, Jesus, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, aí caiu a ficha. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado. E aí eu digo para vocês, para você que não tem uma igreja, que você está fazendo da Igreja Nova Vida do Coelho a sua igreja por intermédio da internet. Eu já falei, você é muito bem-vindo para acompanhar nossos cultos, para participar. Mas se a distância torna impossível a possibilidade de você fazer parte desse corpo, procure uma igreja saudável, onde a palavra de Deus seja pregada com verdade, sem mistura. Procure. Ore a Deus, peça sabedoria para encontrar. Você precisa. Não pode estar solto.
E dando prosseguimento, versículo 13, 16, 13, Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí nós vemos, nos meios de comunicação, todo tipo de opinião com relação a respeito de Jesus. Inclusive lideranças de outras religiões. Eu nunca vi, é provável que tenha, mas eu nunca vi ninguém que falasse mal a respeito de Jesus. Apenas, acho que os judeus, né? Os judeus dizem que ele era uma farsa, que Jesus é uma farsa. Exploram muito bem a questão do turismo religioso. É uma maravilha. Cristãos do mundo todo viajam para Israel, para Jerusalém, para conhecer a cidade, a Terra Santa. Mas eles não acreditam em Jesus. Não acreditam nem que ele tenha sido um profeta. No máximo, um bom homem. Os islâmicos, não, Jesus não era o Filho de Deus, Jesus era um profeta. Assim como Moisés foi um profeta, Abraão foi um profeta. Mas o nosso profeta maior é Maomé. Mas assim, no geral, né, as pessoas vão falar, não, Jesus foi um bom homem, fez coisas boas, deixou bons ensinamentos. Então Jesus está perguntando assim, o que o povo diz a meu respeito? O que vocês têm ouvido a respeito de mim? Aí os discípulos, olha, alguns dizem, versículo 14, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Tá, isso é o que eles dizem. Mas vocês, meus discípulos, versículo 15, vocês, tá bom. O que o filósofo da TV, do modinha, fala a respeito de Jesus, é isso, tá bom, beleza. Mas você, quem é Jesus? O que você sabe a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Então Jesus está perguntando. Mas vós, versículo 15, vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, e nesse sentido eu gosto de Pedro, ele não tem medo de errar. Não fica tímido. Quando eu pergunto assim, quem edifica a igreja? Aí, Jesus. Se Pedro estivesse aqui, eu perguntasse assim, quem que edifica a igreja? Aí Pedro, Jesus. Dá logo, pentecostal daqueles assim. É Jesus, glória a Deus, aleluia. Aí respondeu Simão Pedro e disse, eu acho que tu és o Cristo. Ele não falou isso, ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, ponto. Não, o ungido, tu é aquele que haveria de vir, o prometido lá desde Gênesis 3, que nós estamos aguardando, que haveria de pisar a cabeça da serpente, aquele que haveria, o descendente de Davi, que iria restaurar a sorte de Israel. Não, mas ele vai além, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a certeza que nós temos. Não importa, não interessam o que falem a respeito de Jesus, que escrevam a respeito de Jesus lá fora. Não deixe que essa certeza que há no seu coração de que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, fuja do seu coração. Que as ervas daninhas, que as pedras, que o sol mate
essa semente que germinou no seu coração, essa certeza, deixe que ela cresça, que ela frutifique. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Tu é um bem-aventurado, você é um abençoado, você é feliz, Simão, filho de Jonas. Quando a gente vê o Bar, é filho, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, é como se fosse o Júnior de hoje. Porque não foi carne e sangue quem te revelaram. Quem foi que revelou? Não foi carne e sangue. Não foram os milagres que Pedro testemunhou que fez com que ele chegasse a essa conclusão. Porque muitos outros viram os mesmos milagres e não chegaram a esse entendimento. Então não são milagres, queridos, que vai fazer com que as pessoas creiam. Pode acontecer um milagre maravilhoso em nosso meio. Muitos crerão, mas ainda vão ter alguns que vão permanecer com o coração duro, frio e incrédulo. Não foi carne e sangue quem tu revelaram. Não foi os milagres que você viu. Não foi os pães que você comeu, os pães que eu multipliquei e você comeu, que fez com que você cresça. Mas foi meu Pai que estás nos céus que te revelou isso. E Deus tem nos revelado. A questão é, como está o nosso coração? Estamos suscetíveis a essa revelação ou continuamos duro, fechado, incrédulo? E aí o versículo 18 que nós já lemos. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui Jesus faz um jogo de palavras no grego, em que, e aí, como é que você sabe isso, Vladimir? Você sabe grego? Não, eu não sou grego, sou analfabeto de pai e mãe, no que diz respeito a grego. Não sei grego, não sei hebraico, mas eu leio um pouquinho, né? Meu português é razoável. E aí nós temos boas Bíblias e bons livros de estudo, e que você vai ler, você vai estudar em português. E eu louvo a Deus por essas pessoas que estudaram as línguas maternas, porque se não fossem por eles, nós não teríamos as nossas Bíblias em português. Eu louvo, eu agradeço a Deus por vida desses homens que se dedicaram a estudar, fazer a tradução. Vocês acham que é fácil pegar um texto em grego e traduzir para outros idiomas? Hoje nós temos Bíblias em vários idiomas, e graças a Deus por isso, que usou essas pessoas com o seu intelecto, com a sua dedicação, que talvez nunca tenha ganho uma vida sequer para Jesus. Talvez, não estou dizendo. Mas que a dedicação, as horas de estudo, as horas de trabalho dele, fez com que hoje nós tivéssemos Bíblias no nosso idioma. E mais, eles poderem dar explicações, e graças a Deus a essas pessoas, que eles explicam que, no texto original, quando diz assim, digo que tu és Pedro, que no original está escrito Petros, que é uma pedra pequena. E que sobre esta Petra, que já é uma rocha, então uma rocha, um penhasco gigantesco, então é Petra. Uma pedra pequena, Petros. Mas quando traduz para o português, bota pedra e pedra. Pedro e pedra. Bom, vamos prosseguir. Isso é só para a gente... E sobre... aí eu lembrei, isso é só a questão de... Os mais antigos vão lembrar da Rádio Relógio. Você sabia que Petros é pedrinha e que Petra é uma grande rocha? Você sabia? Aí vi um horário.
Eu acordava para ir para a escola com isso. Acordava lá com o barulho da minha mãe na cozinha, fazendo café e o rádio relógio ligado. É. Então ele diz assim, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Jesus, é sobre essa rocha que eu vou edificar. Que rocha que Jesus está se referindo? A declaração de que Pedro fez a respeito de Jesus, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a doutrina mãe do cristianismo. Porque sem essa certeza de que que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, todo mais desmorona. Tudo mais vem abaixo. Então essa é a base. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pronto. Então, se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, tudo que ele ensinou, tudo que ele pregou, tudo que ele vai ser a construção da sua igreja. Vai ser a edificação da sua igreja. E ele vai e diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ponto, e acabou, e não tem discussão. Ah, mas o mundo, não tem discussão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E estamos aí, há mais de 2000 anos, sendo perseguidos de toda forma e de toda maneira. Falsas doutrinas, falsos pastores e mestres inseridos dentro da igreja, perseguição externa, perseguição romana, muitos foram mortos, crucificados, queimados vivos. E a igreja está aí. A igreja de Cristo, interdenominacional. A igreja de Cristo pode ser como nasceu em Atos, dentro de uma casa, uma família, os seus amigos, seus vizinhos, e aí foi crescendo. Em Atos, nós vemos o crescimento dessa igreja, que foi gerada por Cristo. A morte de Cristo gerou a igreja. Em Atos nós vemos essa igreja que contava com a simpatia de muitos, do povo, mas também era perseguida pela liderança. Nós vemos uma igreja sofrida, mas triunfante. Nós vemos uma igreja pobre, mas que não faltava nada para ninguém. Todo mundo tinha o pão, porque aquele que estava sobrando dava porque não tinha. Em 2020 nós vimos algo parecido aqui, com as cestas básicas. Quem podia contribuir, contribuía. Isso é igreja. Estávamos repetindo aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, na igreja de Atos. Depois na igreja de Antioquia, em Efésios, Colossos. Aí nós vemos a igreja sendo formada debaixo da liderança dos apóstolos. A igreja não tem liderança, não tem? Ué, então, quem fala isso é porque não lê a Bíblia. Quem era a liderança na igreja de Atos? Tudo bem. Espírito Santo, os espirituais, né? Espírito Santo, era Deus. Tá, mas ele falava por intermédio dos apóstolos. Depois dos pastores, mestres, evangelistas. Havia ordem. A igreja é uma instituição divina, não é humana, como dizem. Quem já ouviu isso? A igreja é instituição humana. Não é divina, é só ler a Bíblia. Existe liderança? Existe, é só ler a Bíblia. Mas o problema é que a gente fica dando ouvidos
Para quem não lê a Bíblia, para quem não conhece a Bíblia, pega um versículo isolado e estabelece uma doutrina segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio querer. Edificarei a minha igreja, então é Cristo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa chave está sendo entregue para quem? Para a minha igreja. Jesus está falando para a igreja, não é para Pedro, é para a igreja. A igreja tem autoridade, a igreja é o representante de Deus na terra. E quando falamos igreja, novamente falando, não estamos falando de denominação alguma. Estamos falando da igreja de Cristo. Ok? O que ligares na terra será ligado. Por quê? Porque essa igreja que vai receber de Jesus a ordenança de fazer discípulos, de pregar os ensinamentos de Jesus, de batizar. Deus, o Espírito Santo, está formando a igreja em Atos, e nós vemos doutrinas sendo estabelecidas. Os gentios, os gregos, os romanos que se convertem, têm que se circuncidar. Então foi feito um concílio em Jerusalém, foi o primeiro concílio. Chegaram à conclusão, não precisa. Os filhos de judeus convertidos não precisam mais se circuncidar, e aí tem essa liberdade. Se quiser circuncidar, pode circuncidar, sabendo que o que vai determinar mesmo a salvação dessa pessoa, que depois que ela crescer e criar consciência, se ela se decidir por Cristo, e aí ela será batizada. Porque o batismo, ele tem que ser resultado do meu entendimento. Por isso que nós não batizamos crianças. Nós apresentamos para a igreja, para Deus, né? Algo formal, porque apresentar para Deus já foi apresentada, né? Algo obediência. Não é também determinado por Deus. Jesus determinou que as crianças fossem apresentadas? Não. Ele deixou apenas duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Essas são as ordenanças. Então, quem crer e for batizado será salvo. E aí esse é um outro ponto também. O crente, aquele que verdadeiramente se converteu, ele sente o desejo de se batizar. Sente. Se não sente, é porque não se converteu. O verdadeiro cristão, o verdadeiro convertido, ele sente a necessidade de fazer parte da igreja, de estar inserido. Porque se ele não se converteu de fato, ele vai vir aqui de vez em quando. Não vai assumir compromisso, não quer responsabilidade. É como aquele rapaz que está esposando uma menina. Se ele quer compromisso sério, vai noivar, vai casar, assume um compromisso. Agora, se ele não quer, ele vai de vez em quando ver. Oi, fulano, eu vim aqui te ver hoje. É porque não ama, porque não tem compromisso. Vocês estão entendendo, querido? Poxa, aí eu posso estar entristecendo alguns falando isso. Mas é melhor que eu te entristeça agora, te deixe triste agora, do que eu vir aqui falar palavras bonitinhas, você ficar feliz, satisfeito com você mesmo, e depois ir para o inferno. Não pode falar de inferno, não posso. Jesus falou de inferno. Ele acabou de dizer aqui, ó, acabamos de ler. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se eu faço parte da igreja, independente do que possa acontecer, eu tenho a certeza da promessa de Cristo
de que eu vou prevalecer. Por quê? Eu faço parte da igreja. Agora, se eu não faço, essa promessa de Jesus aqui não se aplica para quem não faz parte da igreja. Não se aplica. É como uma ovelha fora do aprisco, sem pastor, que está largada. Que vem só de vez em quando no aprisco para poder comer da ração, beber da água e depois volta para o... Ela está sujeita aos predadores. Mas a que está debaixo do aprisco de Cristo, dos cuidados de Cristo, ela está guardada. Está protegida. Ah, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda? Vocês precisam ler a Bíblia. Porque Jesus dizendo para os seus discípulos, não temam aquele que pode matar o corpo. Antes temam aqueles que lança no inferno tanto o corpo quanto a alma. E quem é que lança? Não é o diabo. Não é o diabo. É Deus. Se o diabo tivesse poder de entrar e sair, ele nem entrava, ficava lá de fora, porque o inferno é um lugar horrível. É um lugar de sofrimento. Onde o diabo, onde Satanás, vai ser apenas mais um. Vai ser apenas mais um. Lá no inferno não tem trono, gente. Essa coisa folclórica, tem um trono lá, e Satanás sentado no trono, com um tridente, dando ordem para os seus demônios afligir as almas perdidas. Isso é folclore. Tanto Satanás quanto os seus demônios e os perdidos vão estar em tormento e sofrimento no inferno. Ele vai ser apenas mais um a sofrer. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Não é folclore. Então, eu edificarei a minha igreja. É Jesus. E a sua igreja está dando autoridade. Com relação a essa questão da pedra, em Mateus capítulo 21, 42 e 44, Jesus reforça isso falando para os fariseus. Eu sou a pedra rejeitada, que está lá em Salmo 118. Pedro, que estava junto, que testemunhou, ele vai usar isso no seu discurso em Atos 4. Depois do Pentecostes, e aí ele faz um discurso para as autoridades que chamam João e Pedro para proibi-los de falar de Jesus. E aí ele fala para a liderança, vocês rejeitaram, Jesus é a pedra rejeitada, que vocês, construtores, rejeitaram. E Pedro vai falar, vai citar isso novamente na sua primeira epístola, capítulo 2. Pedro aprendeu direitinho o que Jesus ensinou com relação a essa coisa da pedra. Ele compreendeu, ele entendeu. E ainda voltando nessa questão da edificação. Todos nós fazemos parte da edificação, que é a igreja de Cristo, que é a casa de Deus, fazemos parte, somos como tijolos. Cristo é a porta, nós somos as paredes. E sem a porta, ninguém entra. Por isso que Cristo é importante, é a pedra principal, é aquela pedra angular, é aquela pedra que fica sobre a porta, suportando o peso das outras pedras. Porque sem a pedra angular, não existe porta. Sem a pedra angular, não existe porta. E sem a porta, ninguém entra no céu. Estão compreendendo? E aí, nesse processo de edificação, esses discípulos estão sendo edificados, estão sendo ensinados, estão sendo doutrinados, admoestados, fortalecidos, desde o dia em que eles foram chamados. E eles se tornaram discípulos, então eles estão aprendendo. E eles são lentos de aprender, assim como nós também somos lentos. Nós lemos as Escrituras, como é que pode? Nós também somos assim. Custamos a aprender. Por isso que Jesus, às vezes, se repete.
É como um pai, uma mãe falando com o filho, tem que falar todo dia a mesma coisa, até que aquilo ali se torne um hábito na vida da criança. Mas enquanto não se torna, você vai vai corrigindo, vai repreendendo, bota de castigo, dá uma chinelada. Mas o objetivo é ensinar, é edificar. E é isso que Jesus está fazendo com todos nós. É isso que Jesus está fazendo com a sua igreja, edificando. E aí nós vamos agora para um texto de João 14, Evangelho de João 14. E esse texto aqui, eu acho que é um dos textos mais lindos. A gente não pode ter preferência. A palavra de Deus é toda ela maravilhosa. Mas, assim, os capítulos de 14 a 17 de João, esse discurso de Jesus aqui, ele confortando, consolando os seus discípulos, dizendo, olha, eu vou partir, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo, que vos conduzirá, que vos ensinará toda a verdade, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele faz essa analogia aqui com relação à videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Tem que estar nele. Tem que dar fruto. Um ramo isolado, fora da igreja, ele não faz parte da videira. Precisa voltar, precisa ser enxertado urgentemente. E aí Jesus vai falando, aí chega no capítulo 17, ele faz aquela oração pelos seus discípulos. Jesus até então, do 14, 15, 16, está dirigindo a palavra aos seus discípulos. Quando ele chega no capítulo 17, ele olha para os céus e agora vai dirigir a palavra ao Pai, a Deus, e é onde ele vai orar pelos seus discípulos. Pai, que eles sejam um, guarda, livra-os do mal. Ele vai estar intercedendo e nós fazemos parte dessa intercessão de Jesus. No capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade. Jesus pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aí, Jesus agora vai colocar você e eu nessa oração. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós estamos aqui. Jesus está intercedendo por você e por mim também. E o que eu acho lindo, nesses capítulos aqui de João, de 14 a 17, que tudo isso que Jesus falou, e ele está edificando a sua igreja. Está edificando os seus discípulos. E está nos edificando por intermédio da leitura. Isso aconteceu na última ceia. No capítulo 13, aí eu falo, tem que contextualizar. No capítulo 13 trata de o quê? Da ceia, da festa da Páscoa. Onde Jesus se cinge com um avental, lava os pés dos discípulos, edificando a sua igreja, dando uma lição de humildade. Ninguém queira ser o maior. Você quer ser o maior? Seja o menor. Está edificando. Jesus não para, ele é incansável nessa questão de nos ensinar, de nos edificar, de nos exortar. Ele é maravilhoso. E depois de ter lavado os pés,
E aí o traidor é indicado. Aí Judas sai para entregar Jesus. Aí fica Jesus e os 11. E aí Jesus então vai confortar seus discípulos. A gente vê também um pouco tristeza de Jesus. Quando a gente ama, né? Quem aqui tem alguém que ama e que está distante? Que você gostaria muito de dar um abraço, mas está longe. É bom ou ruim? Hã? É ruim, não é? Mas Jesus está se despedindo aqui. Mas é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas nós somos um. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Está tudo aqui nesses capítulos aqui. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo e eu mesmo vou retornar, vou voltar para buscá-los e levá-los. E então nunca mais iremos nos separar. Estaremos juntos por toda a eternidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, que nós possamos nos permitir a sermos edificados, ensinados, cuidados, alimentados, amados por Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. No próximo domingo vamos falar um pouco mais a respeito dessa questão de igreja. Se temos ou não desculpa para não fazer parte da igreja, de não trabalharmos, de não nos submetermos, de não obedecermos a Deus na sua palavra. Mas a ideia principal da mensagem é essa. Não fique isolado. Tenha compromisso. Seja de fato um membro ativo. Me desculpe a palavra, mas é para chocar, mas é para entender. Não seja um membro parasita. Seja inserido, trabalhe, participe, colabore. A igreja precisa de você. Jesus não precisa de mim. Jesus também tampouco precisa de vocês. Ele não precisa, nós é que precisamos dele. Tem pessoas muito melhores e mais capacitadas para estar aqui, no meu lugar, no seu lugar. Nós é que precisamos. Nós é que temos que nos sentir honrados por termos sido chamados e aceitos. A gente vê um convite, se apresenta, não, você não serve, desculpa, mas o seu perfil, o seu currículo não atende, não supra as nossas necessidades. Aí Jesus diz assim, aquele que vier a mim, de modo algum, lançarei fora. Você pode vir, mas eu sou muito pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o que. Desculpa. Jesus quer te abraçar, quer te beijar, quer te receber como filho, quer te salvar, quer te perdoar. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se arrependeu? Pediu perdão? Jesus te aceita. A igreja jamais vai pedir comprovante de bons antecedentes. Pastor Emilson, eu queria ser membro aqui da Nova. Tudo bem, traga o seu, comprovante de bons antecedentes. Comprove que teu nome não está no SPC. Nada disso. Venha. Vamos nos conhecer. Vamos tratar. Vamos te ajudar. Da mesma forma que nós fomos ajudados, estamos sendo ajudados e tratados, faz parte da igreja. Quando
Você machucou o pé. Para cuidar do pé, você vai usar suas duas mãos, você vai usar os seus olhos. Então, outros membros do corpo trabalhando em prol daquele membro ferido. E é para isso que serve a igreja, essa é a necessidade da igreja. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aquela ovelha que está desgarrada vai ficar. Ok, queridos? Só para terminar, Hebreus. Só para fechar essa questão aí do... Olha, como nós vamos ver no próximo domingo, se Deus assim permitir, aqui, referência. Hebreus 10. Não, Hebreus 10, 23, versículos 23 a 25. O autor da carta aos Hebreus diz assim, presta atenção, guardemos firme a confissão da esperança, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é... Quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Consideremo-nos também uns aos outros, ter consideração uns com os outros, se ajudando mutuamente, nos estímulos ao amor, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí, versículo 25. E não deixemos de congregar-nos por coisa alguma. Não deixemos, porque aquele que nos une é maior do que aquilo ou qualquer outra coisa que tenta nos dividir. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, naquela época já tinha. Antes, façamos admoestações, conselho, exortação, advertência, avisos, uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais, quanto pior ficar a situação, aí mesmo que devemos nos congregar. Quando melhorar, eu volto para a igreja. Não vai voltar nunca. Se você for esperar melhorar para voltar para a igreja, não vai voltar. Venha como estás. Com todos os teus problemas, com todas as tuas cargas. Para que essa consideração uns para com os outros, os estímulos mútuos ao amor, às boas obras, através das admoestações, dos conselhos, exortações, avisos e advertências, possamos estar sendo tratados, pois todos nós precisamos ser tratados. Ninguém aqui é perfeito, senão já teria sido arrebatado. Não estaria mais aqui. Deus já teria levado. Se você está aqui ainda, é porque não alcançamos a perfeição. Pode ter certeza disso. E aí, voltando ao versículo 23. Pois quem fez a promessa é fiel. Ponto final. Mas isso aqui, olha, quem prometeu foi Deus. Mas é muito difícil. Isso é impossível. Mas foi Deus que prometeu. Não foi homem. Foi Deus. E se Deus prometeu,
Eu creio. Jesus falou que vai voltar. Eu creio que ele vai voltar. Tudo que Jesus falou a respeito dos anos, das coisas que iriam acontecer, se cumpriu, estão se cumprindo. E a nossa esperança maior é o quê? É o retorno de Cristo. O cristão que não sonha, que não anela por esse dia, eu quero. Por mim, ele voltava hoje. Por mim. Mas ainda tem muita gente ainda para ser salvo. Assim, para mim, não me falta mais nada em termos assim, mas você não sonha fazer isso? Eu sonho com a volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, a gente vai se reunindo, a gente vai congregando, a gente vai trabalhando, a gente vai tentando ser igreja, a gente vai sendo edificado para a honra e para a glória de Deus. E que Deus seja louvado. Que os músicos, então, tomem posição. E aí, enquanto os músicos estão tomando posição, Daniel, projeta para mim a letra do louvor que eu pedi, Deus de promessas. Porque quem fez a promessa é fiel. Particularmente, eu acho esse louvor muito lindo, em termos de letra, de harmonia, de tudo. Embora ele já tenha sido assim, já vi algumas pessoas falando mal a respeito desse louvor, mas aí a gente vai chegar lá. Eu queria que fosse passar lá. Veja o que o poeta aqui escreve a respeito de Deus. Está falando de Deus. Ele diz assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Então ele está confiando, Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor está olhando, eu sei que o Senhor está atento, eu sei que o Senhor me ama, os teus olhos. Assim como um pai ou uma mãe está sempre com o olhar atento aos seus filhos, assim é Deus conosco. Então, Senhor, eu sei que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Deus nunca está ocupado para os seus filhos. Você pode orar e falar com Deus a hora que você quiser, o dia que você quiser. E Ele vai te ouvir. Senhor, eu sei que nessa vida eu terei aflições. Eu sei que eu posso chorar e eu vou chorar. Por causa dos meus erros, por causa dos erros dos outros. Eu vou chorar, Senhor. Mas eu sei pela Tua palavra que a alegria vem de manhã. A noite pode estar longa, o amanhã pode estar demorando para chegar. Mas vai chegar. E essa é a parte problemática, que para alguns eu não vejo problema nenhum nisso. És Deus de perto. E aí mudaram até a letra aqui. Porque a letra original diz assim, é Deus de perto e não de longe. Não, mas Jeremias 23, 23, diz assim, Deus falando com os falsos profetas, dizendo assim, acaso sou eu Deus apenas de perto? Eu não sou Deus também de longe? Mas qual o contexto desse versículo? Deus está repreendendo os falsos profetas, e ele vem descendo a lenha. Depois lê Jeremias 23. Vocês acham que eu não estou vendo só porque vocês estão longe? Eu não estou vendo? Eu vejo tudo, eu sei tudo. Para onde que o homem pode fugir da presença de Deus? Há algum lugar onde a gente possa se esconder? Não tem. Mas o nosso Deus, quando eu falo assim, é Deus de perto e não de longe, eu entendo. Porque, embora Ele seja Deus, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você não vai conseguir estar longe de Deus. Não é longe em termos geográficos, mas longe espiritualmente falando. Você pode estar aqui hoje, na casa de Deus, e estar longe de Deus.
Entende? Então não tem nada a ver com geografia. Posição é espiritual. Aonde você está? Talvez essa pessoa que esteja nos assistindo pela internet por uma razão de um impedimento, não porque vou ficar em casa hoje, não vou na igreja, eu ligo aqui na internet. Mas talvez esse irmão, essa irmã que por alguma razão de um impedimento, uma força maior, não esteja aqui, esteja mais perto de Deus, lá na casa dela, do que algum de nós aqui, estando aqui presente. Porque o nosso Deus, Ele não quer ter um relacionamento à distância. Pelo Facebook, pelo WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Deus não quer se comunicar conosco pelas redes sociais. Ele quer ter contato. Ele quer morar dentro de você. Quer coisa mais próxima do que isso? Não tem. Ele não se contenta apenas de nos ter por perto. Mas Ele quer fazer morada em você, em mim. E não existe nada mais próximo e mais íntimo do que isso. Então Ele não é Deus de longe nesse sentido. Ele não quer se relacionar conosco apenas aos domingos, uma vez por semana, mas todos os dias. Ele quer estar conosco, Ele sente prazer nisso, sabe por quê? Porque Ele nos ama. E não é porque somos lindos e maravilhosos e cheirosinhos. Não somos. Mas é porque Ele nos ama. Ele enviou o seu Filho para morrer por você e por mim. Não porque éramos merecedores. Porque nós não somos. Mas porque Deus é amor. Um amor que está além de todo o entendimento, de toda a compreensão. Não tem como entender esse amor. Nunca mudaste, tu és fiel. Verdade, Deus nunca vai mudar. Passará céus e terra, mas a sua palavra vai se cumprir. Tu és Deus de aliança. Isso está na Bíblia toda, no Antigo Testamento. É Deus de aliança. Ele quer fazer uma aliança perpétua com cada um de nós. E Ele é fiel, porque ainda que a gente não cumpre, não há quem consiga cumprir essa aliança. Ele permanece fiel. A parte dele, da aliança, do contrato, Ele cumpre. Porque Ele é um Deus de promessa. Ele sente prazer em prometer. Porque Ele tem poder para fazer cumprir. Eu não posso prometer determinadas coisas porque foge ao meu poder, ao meu alcance. Eu não posso prometer aquilo que eu não posso fazer. Eu falei, domingo que vem, se Deus permitir, a gente continua. Se tudo correr bem, domingo eu estou aqui. Não sei. Quem sabe é Deus, se Ele permitir. Deus que não é homem para mentir. Deus não mente. Ele é verdade em todo o seu ser. Ele ama a verdade, Ele ama a justiça. Aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar e vai passar e vai mudar. Mas a tua palavra vai se cumprir. Aleluia. É bíblica, a letra desse louvor enaltece, glorifica a Deus. Posso enfrentar o que for, não porque eu sou forte, mas porque eu sei que tu lutas por mim. Gente, se Deus está do nosso lado, o adversário pode ser uma multidão, pode ser numeroso, pode ser poderoso, mas se Deus está do meu lado, pode vir. Posso enfrentar o que for. Seus planos não podem ser frustrados. É verdade. O
plano de Deus não pode, não vai ser frustrado. Tudo vai se cumprir exatamente como está registrado na sua palavra. Por mais que o inimigo tente, lute, esbraveje, pode estribuchar, pode gritar, pode fazer o que quiser, os planos de Deus vão se cumprir. Minha esperança não está no homem, não está na minha capacidade, não está no meu poder, não está no meu intelecto. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Qual é o teu impossível? Oh, Pai, que as escamas dos olhos possam cair, possamos contemplar. Aleluia. Oh, louvado e bendito seja o teu santo nome. Pode até baixar um pouquinho meu microfone que eu vou cantar com vontade. Vou soltar a voz. E sugiro que você faça o mesmo. Não canta com timidez, não. Pode cantar com vontade. Você que está em casa, se você puder, aumenta o volume. Se for incomodar, bota um fone. Dá seu jeito. Vai para o banheiro. Louva o Senhor. Porque na hora, fala rapidinho aqui, ó. Porque na hora do futebol, ninguém tem vergonha de gritar. Por que na hora de louvar a Deus, a gente... Então nós estamos aqui, portas fechadas, quatro paredes. Vamos louvar e bendizer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. Cante com fé. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia! És Deus de perto, Oh, glória a Deus! e não de longe. Sim, Senhor! Nunca mudaste. Tu és fiel. Tu és De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eu creio, Senhor, és Deus de perto e não de longe.
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, bendito seja, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade. Ah, Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, Pai. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, de eternidade por eternidade. Aguardamos, Senhor, pelo teu retorno, pelo aquele dia maravilhoso, glorioso em que nos encontraremos contigo, segundo a tua palavra. E estaremos por toda a eternidade na tua presença, contemplando a tua beleza face a face, em santidade, com os teus santos anjos, com nossos irmãos, todos aqueles que foram salvos, que foram alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós entendemos que não somos dignos, não somos merecedores. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Continue a nos edificar para que a tua palavra possa se cumprir nas nossas vidas, a tua vontade. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, que estão aqui presentes conosco, você na sua casa. Recebe a bênção de Deus. Se você está próximo, venha fazer parte do corpo de Cristo aqui no Coelho. Se não for aqui, procure uma igreja próxima da sua casa, mas que principalmente pregue a palavra de Deus com fidelidade e verdade. Que Deus abençoe a todos.